Gráfico dinâmico. Nós temos aqui a nossa tabela dinâmica. Os gráficos dinâmicos são feitos com base na tabela dinâmica. Tá? Então, você tem que ter uma tabela dinâmica para conseguir fazer um gráfico dinâmico. Caso você não tenha uma tabela dinâmica, quando você pedir para criar um gráfico dinâmico, automaticamente ele vai criar também a tabela dinâmica, tá? Para que ele possa conseguir criar o gráfico dinâmico. Então aqui nós já temos a nossa tabela, né, dinâmica. Na guia inserir, nós temos aqui ó, o gráfico dinâmico. Vou clicar aqui, gráfico dinâmico. Ou se eu quiser, eu clico direto no desenho, ele vai direto, tá? Vou selecionar aqui o tipo de gráfico que eu quero e vou dar um OK. Pronto, já montou, tá? Ele já pegou essas informações da tabela e já montou o nosso gráfico dinâmico. O que é legal do gráfico dinâmico? Vou aqui aumentar o tamanho. Nós temos aqui, ó, banco. Posso tirar um banco, ó, Caixa, por exemplo, Itaú. Vou deixar só Banco do Brasil e Santander. Deu OK. Ele alterou a tabela e alterou o gráfico. É tudo interligado, tá? Por isso que o pessoal utiliza muito essa questão de tabela dinâmica e gráfico dinâmico para fazer dashboard. Porque vem aqui, seleciona o que quer, deu OK, pronto. Na hora ele já mudou, tá? Aí tem aquelas opções do gráfico, né? Ele habilita aqui a opção do design e do formatar. O design cuida em relação à parte do design do gráfico, como nós já vimos lá na aula de gráfico. Vou alternar a linha coluna para ficar colorido. Tá? Então, o azul é o Banco do Brasil, o vermelho é o Santander. Tá? Volto aqui no analisar. Se bem que aqui não tem problema. Aqui no banco, vou selecionar todos, vou limpar o filtro, né? Ficou cada banco com uma cor. E no movimento, vou limpar o filtro também. E ficou pronto. Cada um coloridinho, ó. Ficou tudo bem colorido, tá? Então, por que é legal? Fica mais fácil de identificar cada item, cada recurso, como que estão as informações, tá? Aqui ele já mudou, tá? Então ele colocou como legenda, que é a série, e o eixo, que é a categoria, tá? Se você quiser mudar aqui, ó, nas configurações para calcular a média, por exemplo, ele calcula a média. Se você mudar aqui contagem ou máximo, mínimo, né, produto. Contagem, geralmente ele já coloca de forma automática quando é texto. Quando é número, ele coloca soma, tá? Mas se você quiser também usar uma contagem, a quantidade por item você pode contar. Depende muito do que você quer, como que você quer trabalhar, das informações que você quer ter. É legal porque com isso você consegue fazer uma análise de dados, né? Então, se você tem vários dados na sua planilha, você joga para uma tabela dinâmica, da tabela dinâmica você faz um agrupamento, trabalhando aí com os gráficos e consegue fazer análise de dados. Isso que é bem legal, é bem bacana. Olha só, vou clicar aqui em contas, que é a nossa tabela original, né? Vou no inserir, vou pegar aqui gráfico dinâmico, tá? Se eu clicar no gráfico dinâmico, ele já selecionou o intervalo para a gente, tá? E vou dar um OK. Repare que ele tem aqui a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico. Conforme você arrasta, ele vai criando as informações, ó. Ele vai montando tudo para você em tempo real. Isso que é bacana. Ele vai criando cada conteúdo e ajustando, aplicando as cores e assim por diante, tá? Então repare que aqui, ó, colocamos por grupo. Então, aumentar aqui, ó. O roxo é o Santander, que tem aqui, ó, Santander, Santander e Santander. O verde, que é o Itaú, que tem aqui. A Caixa, que é o vermelho, que está aqui. E o Banco do Brasil, que é o azul, que está aqui, está aqui. Então, o legal é que quando você já tem uma tabela dinâmica, você pode simplesmente criar o gráfico dinâmico. Se você vai criar o gráfico dinâmico e não ter uma tabela dinâmica, o próprio Excel ele cria a tabela dinâmica já para você ir criando o gráfico. Então é bem legal, muito bacana nessa parte. O gráfico dinâmico facilita na visualização das informações. A tabela faz o agrupamento e o gráfico facilita na visualização. Então, quando você quiser trabalhar com análise de dados, análise de informações, utilize esse recurso da tabela dinâmica que ajuda muito. E quando você quiser simplesmente também trazer de uma forma consolidada um resumo das informações, com a tabela dinâmica também é possível.
ela consegue fazer várias operações usando critérios, né? Como soma C ou média C, só que a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico trazem isso de uma forma mais automática. Só você arrastando e ele realiza todo o cálculo para vocês.